Amados irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de adentrar a sua casa, no seu lar, para levar a palavra do Senhor. Que você possa recebê-la de bom grado nesta noite. Em nome de Jesus, certamente ela falará com você. Amém? No livro de Apocalipse. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 9, né? Quando ali João foi levado para a ilha de Patmos, após ser julgado no caldeirão de óleo fervente e ter saído ileso de lá, por milagre do Senhor. Aí eles viram que não podia com ele, levaram ele aprisionado para a ilha de Patmos. Mas lá João teve a visão de Jesus glorificado, né? Então ele vem nos registrando para nós, né? Tudo que ele vivenciou ali, que ele teve experiências ali, tudo que o Senhor falou com ele em sonhos. Amém? Então ele vem dizendo assim, em João 1, a partir do verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como um morto, e ele propôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Então nós podemos ver que João aqui foi, né, foi ali tipo arrebatado, né, ao Senhor, pelo Senhor, para que o Senhor pudesse falar com ele, trazer a ele uma palavra dirigida às igrejas, às 7 igrejas da Ásia. Amém? Então, o Senhor tem a preocupação com a sua igreja. Ele não só
quer que nós sejamos a igreja dele, mas ele quer cuidar de nós, quer saber como nós estamos, quer ver como é que nós estamos agindo, estamos fazendo, e ele quer também nos corrigir naquilo que temos sido falho. Então, amados, e João registra tudo, amados. Registra tudo, né? Então, o que nós podemos ver aí? Podemos ver aqui, por exemplo, Jesus apresentou a ele, né, as 7 igrejas, né, da Ásia. Todas as 7 cidades eram ligadas entre si por uma grande estrada triangular. Uma cidade ligada, são 7 cidades, mas ligadas por uma estrada triangular. Essas cidades eram os principais centros dos seus respectivos distritos. Das 7, só Éfeso figura de forma importante em outra parte do Novo Testamento, quando Paulo realizou um grande trabalho missionário lá em Atos 19. 3 de suas epístolas se relacionam a essa cidade. A epístola aos Efésios e 2 epístolas pastorais dirigidas a Timóteo, que na época pastoreava a igreja de Éfeso. Tiatira só é mencionada como cidade da Lídia, convertida por meio da pregação de Paulo em Filipos. Laodiceia recebeu de Paulo uma epístola que se perdeu e ficava próxima da cidade de Colosso. As outras 4 igrejas, Esmirna, Pérgamo, Sardes e Filadélfia, não são mencionadas em nenhuma outra parte da Bíblia. Jesus não aponta apenas o sintoma espiritual dessas igrejas, ele apresenta a cura para cada sintoma diagnosticado nessas 7 igrejas. Em qualquer época da história, sempre existem crentes compromissados e descompromissados, crentes avivados e crentes frios, crentes fiéis e crentes indiferentes. Então, amados, o que vemos nos dias de hoje pode até parecer que é novidade, mas não é. Não é, infelizmente não é. Tudo que se vê nos dias de hoje, a indiferença, a falta de fé, a falta de perseverança da Igreja do Senhor, isso tudo já existiu, já houve entre o povo de Deus. Mas nós precisamos, amados, tomar uma posição, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor está registrando tudo. E Ele, Ele relatou tudo a João que ele viu naquelas igrejas, naquelas cidades. Aqui, nós temos rapidamente aqui um resumo de tudo que foi visto e detectado. A Éfeso, igreja ortodoxa na doutrina, mas fria no amor, Jesus disse: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A cura para esta igreja é reconhecer o seu pecado e voltar à prática das primeiras obras. Então Jesus detectou o problema, falou com João, e só agora, só reconhecer o pecado, mas reconhecer o pecado e voltar à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Isso também é necessário nos dias de hoje, A igreja de Esmina, igreja sofredora, mas fiel a Cristo, ele disse: Eu sei as tuas obras, e tribulações, e pobreza. A cura para o sofrimento daquela igreja seria o troféu da vida eterna. Ela lutava ali, mas não desanimava, Não desanimava, estava na luta. Então, muito sofrimento, muita dificuldade, como a maioria das igrejas de hoje lutam com dificuldade, Mas não podemos desanimar. A igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava o pecado,
Mas tinha alguns fiéis. Jesus disse: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. A cura para esta igreja seria o arrependimento. Então, amados, ainda que muitos, né, têm aí o desejo de fazer o que é certo, fazer o que a palavra nos ensina, muitos têm o desejo de estar com o Senhor, se preocupa com as coisas do Senhor, mas infelizmente tem muitos que não estão nem aí. Muitos não se preocupam, né? E as coisas do Senhor não são assim. A vida com o Senhor não é assim. Nós temos que ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a nossa vontade, o que me apraz, o que me alegra, o que afaga o meu coração. Nós temos que ter uma vida que agrada ao Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, Deus não se agrada disso. Não se agrada. Então, o que a palavra fala? Então, a cura para essa igreja seria o arrependimento. Também arrependimento, né? A Tiatira, igreja que tolerava heresias no seu meio, porém muitas empreendedoras, Jesus disse: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. A cura para essa igreja seria um arrependimento com urgência. Então, amados, apesar do povo ter, né, um desejo de servir ao Senhor, mas muitas vezes tem servido de forma errada, fazendo alianças com pessoas que não têm nada a ver com Deus. Aqui ele diz: mas tenho contra ti tolerado Jezabel, mulher que se diz profeta, ensine e engane os meus servos. Meus servos. Infelizmente, amados, muito se vê pessoas, né, até mesmo líderes, enganando pessoas com falsas promessas, com coisas que sabe que Deus não vai fazer, porque as coisas do Senhor, amados, elas vêm nas nossas vidas automaticamente quando nós servimos ao Senhor, buscamos ao Senhor, tudo que fazemos para o Senhor, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, amados. Quando nós buscamos ao Senhor, a palavra de Deus nos diz isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? Todas. Todas. Eu não preciso fazer barganha com o Senhor, não preciso fazer promessa, não preciso fazer nada. Eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar em minha vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o dono da bênção. Ele é o provedor. Então, se eu estou com Ele, se eu estou fazendo a vontade dEle, certamente, automaticamente, Ele vai me abençoar. Amém? É promessa dEle. Não é promessa de homem nenhum. Nós temos que crer nisso, mano. Temos que crer nisso. Então, é mudar tudo aquilo que não está agradando ao Senhor e andar verdadeiramente no caminho do Senhor. Não é dizer que sou servo e pronto, acabou. Não é assim como muitos pensam. Nós temos uma caminhada com o Senhor. Amém? Então o Senhor observa tudo, mano. Tudo. A Sardes, igreja que se encontrava na UTI espiritual, Jesus disse: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. A cura para essa igreja seria
gratidão pelo que recebeu do Senhor, arrependimento sincero e vigilância constante. Nós temos que ter a vigilância constante em nossas vidas. Aquele povo não vigiou. Muitas igrejas querem ser igrejas, querem estar aí na presença do Senhor, mas não querem obedecer os ensinamentos do Senhor. E eu vou repetir, não pode ser de qualquer jeito, não vai ser de qualquer jeito, porque Deus não recebe as coisas de qualquer jeito. Ele não nos dá nada de qualquer jeito. O que Ele nos dá é perfeito, as obras dele. Então, aquele povo de Sardes estava, né, na UTI espiritual. Por quê? Porque eles estavam, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, disse o Senhor, né? Não achei perfeito. Então, precisa de sincero, arrependimento sincero e vigilância constante. A igreja do Senhor precisa estar em vigilância constante, porque o nosso inimigo, ele está todo o tempo, há 24 horas trabalhando para nos derrubar. Então, nós temos que estar constante, vigilantes, 24 horas. Se vacilarmos, ele vem e passa rasteira em nós. Amém? O que aconteceu lá com Sardes. A Filadélfia, igreja pequena, mas fiel e perseverante na palavra, Jesus disse: eu sei as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A vitamina espiritual para os crentes sadios e fiéis de Filadélfia é a grande porta que o Senhor abriu para aqueles que proclamassem a sua palavra e a promessa da vida do Senhor. Então, amados, Filadélfia, aquela igreja pequena, mas que perseverava, mano. Igual nós estamos perseverando. Estamos perseverando no Senhor, porque sabemos que a vitória é certa. A vitória é certa. Mas temos que perseverarmos todos, unânimes, num só propósito, de servir ao Senhor, de largar o mundo e tudo que o mundo tem a oferecer, porque não é do Senhor. Amém? Então, amados, vamos ficar aí, continuar firmes, para que o Senhor continue nos honrando, para que o Senhor continue nos abençoando com saúde, com paz, com graça, amém? No nome de Jesus Cristo. E por fim aqui, a igreja de Laodiceia, né? Jesus vem falando que a Laodiceia, igreja morna e indiferente a Cristo, ele disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A cura para esta igreja morna é autossuficiente, e autossuficiente seria adquirir os valores espirituais oferecidos por Cristo, aceitar a sua disciplina, ser zeloso, se arrepender e abrir a porta do coração para Cristo entrar. Nós vemos, né, amados? Igreja morna, não é quente nem fria, não tem uma coisa definida. Então, amados, ou é ou não é. Ou é quente ou frio. Morno, o Senhor não aceita. Né? Então, precisamos analisarmos como estamos sendo, qual tipo de cristão nós temos sido diante do Senhor. Se é morno, se é quente. Se estamos verdadeiramente ligados nos ensinamentos do Senhor, ou nós não estamos nem aí porque o Senhor está ensinando. Já aceitei a Jesus, agora já sou salvo. Pronto. Não, amados. Não. Não é só aceitar Jesus e está resolvido o problema, não. Não é assim, não. Temos que ter uma caminhada com o Senhor. O Senhor espera mais de nós. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos ensinar. Amém? O Senhor quer muito mais de nós do que simplesmente levantar as mãos para Ele. Amém? Então, o que podemos ver aqui
como conclusão. Em todas as 7 cartas endereçadas a essas igrejas da Ásia, Jesus usa a expressão "eu sei as tuas obras" ou "eu conheço as tuas obras". Amém? Jesus Cristo conhece a situação espiritual de cada igreja individualmente. Suas dificuldades, seu trabalho, sua dedicação pela causa do Evangelho, como também seus defeitos. E por isso, pode apresentar o diagnóstico espiritual de cada uma delas, cada uma das igrejas. O Senhor Jesus é justo no seu julgamento. Ele não só observou defeitos na sua igreja, ele também viu virtudes e qualidades, e certamente elogiou cada uma por isso. Porém, algumas igrejas estavam numa condição espiritual tão degradante que não mereceram ser elogiadas, mas apenas corrigidas e exortadas ao arrependimento. Então, amados, nós podemos ver que desde lá dos nossos antepassados, que o Senhor já fazia isso, já corrigia a sua igreja. Né? Já corrigia a sua igreja por quê? Porque Ele ama. Ele ama a sua igreja, o seu povo. O povo é que fica saindo fora daquilo que é o propósito do Senhor. E nós precisamos parar com isso. Precisamos nos voltar mais para Deus, para ficarmos em conformidade com a vontade dEle. O propósito desse é essa. O propósito da pregação da palavra do Evangelho é esse. É passar para a igreja tudo aquilo que Ele ensinou aos discípulos, que também serve para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque revela a vontade dEle, o querer dEle. Amém? Então nós precisamos obedecer para que tudo vá bem. Tudo vá bem. E quando o Senhor olhar para nós como igreja, ver que nós somos uma igreja conforme a vontade e o querer dEle. Seria tão bom, né? Que o Senhor viesse falar com essa igreja. Me agrada muito essa igreja. É uma igreja que eu sonhei, a igreja que eu criei verdadeiramente, a igreja que faz aquilo que é a minha vontade. Seria tão bom, né? Seria tão bom. Mas não é impossível, amados. Basta que cada um faça a sua parte como servo, como filho de Deus. Que obedeça, que caminhe, que não desanime, que o passar dos anos não venha fazer de mim uma pessoa relapsa, uma pessoa que não mais respeita a palavra de Deus. Tem gente que acha que ficou velho de igreja que não precisa mais respeitar. Parece que ganhou carta branca para algumas situações. Não, amados, não. Continuo da mesma forma. Continuo temendo ao Senhor, crendo no poder da palavra dEle, dos ensinamentos dEle, crendo na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. No nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Que possamos continuar aí juntos, perseverando nesse Evangelho, perseverando como igreja do Senhor, aguardando ansiosamente a volta dEle para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém? Pai, te louvo, te bendigo nesta hora por essa palavra. Peço a Ti, Deus, que abençoe, Pai, meus amados irmãos, abençoa a minha vida. Nos guarda, Pai, segura nossas mãos, nos fortaleça a cada dia, Pai. Não permita que venhamos cair, mas que o Senhor venha segurar em nossas mãos dia após dia, Pai, pois nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Deus abençoe, amado. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus.